Calorosas saudações, meus amigos criadores. Como é que estão? Tudo bem? Mais um dia de muito calor. Poças, segunda-feira, aqui estiveram 44 graus até às 17 horas. A temperatura começou a baixar há sensivelmente uma hora, meus amigos. A partir das 18 horas é que eu comecei a ver o termómetro a baixar. 44 graus, meus amigos. Depois de 2 dias de temperaturas também acima dos 40. É muito, é demais. Infelizmente tive uma perda. Falei aqui há 2 ou 3 lives atrás que tinha aqui um London Fancy que ficou um bocadinho apanhado no primeiro dia que bateu 40 graus, anteontem. Eu coloquei-o de parte e não o consegui recuperar. Hoje de manhã, quando cheguei ao Canaril, infelizmente o passarinho estava morto. É assim, uma baixa nesta onda de calor de 3 dias de temperaturas acima dos 40 graus. Meus amigos, se ainda não puseram o like, coloquem o like na live, já sabem, faz parte aqui sempre das lives diárias. Se ainda não são subscritores no canal, subscrevam o canal, é totalmente gratuito, como vocês sabem. Aproveitem ainda os códigos promocionais dos nossos parceiros comerciais. Hoje volto a referir aqui a loja Birds World Limitada do meu amigo Rui Carvalho, uma loja com localização na Moita, na margem sul do Tejo. E o Rui costuma fazer 2 viagens ao Algarve por mês, portanto poderá perfeitamente marcar com vocês uma rota em que consiga vos entregar o material. Tem um código promocional no segundo link da descrição de 5% de desconto sobre todas as compras que fizerem na loja Birds World Limitada. Ok, meus amigos? Vim aqui para fora, no Canaril agora, neste momento, já começa. Hoje cheguei a ter 34 graus no Canaril, foi o primeiro dia que tive acima dos 34, já tive 33 e qualquer coisa, 32. Hoje chegou aos 34, foi trocar a água novamente 3 vezes, tanto dos bebedouros como das banheiras, foi borrifar constantemente os pássaros, foi pôr os minis aspersores do telhado, do teto, também alargar água várias vezes ao dia. Ou seja, um dia extremamente complicado e depois não é só a questão de hoje terem estado aqui 44 graus. Já é o terceiro dia de seguida com temperaturas acima dos 40 graus, ou seja, já começa aqui a formar-se um efeito de estufa que em nada é benéfico para as nossas aves, muito pelo contrário. Até nós humanos já parece que estamos no assador, quanto mais as desgraçadas das aves que são muito mais frágeis. Mas pronto, do mal ou menos, uma perda podia ser pior, podia ser bem pior. Acredito que se calhar se não estivesse em teletrabalho e não tivesse a possibilidade de estar por estes dias em casa, e ainda bem que também 2 desses dias de muito calor calharam no fim de semana, até para os outros criadores também, acredito que talvez as baixas teriam sido a maior quantidade. Mas pronto, é o que temos. Meus amigos, o tema de hoje, e um bocadinho na sequência daquilo que aflorámos um pouco na live de ontem, é quanto é que vale uma ave? Qual é que é o valor que vocês acham que uma ave pode e deve valer, consoante a espécie e raça que vocês criam? Se vocês têm um teto de valor para adquirirem uma ave, se forem vocês a vender, vocês aceitam que regateiem o preço que vocês indicam, etc. Vamos falar aqui um pouco sobre esta temática, que também é uma temática muito relevante aqui no mundo dos passarinhos, ok? Vou passar então agora a ler aqui os comentários dos amigos que já chegaram. Ora, Hilário Moreira, boa tarde amigo, tudo bem? Rui Rocha, boa tarde Vitória e todos os meus queridos amigos criadores, olá amigo Rui, como está? Daniel Machado, boa tarde, olá amigo, tudo bem? Família Domingos, boa tarde, olá, tudo bem? José Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores, olá amigo, como está, tudo bem? Torres, boa tarde Vitória e presentes, olá, como está? Paulo Palmeiro, boa tarde amigo Vitória e amigos criadores, tudo bem Paulo? Rui Rocha, aqui na Amadora 35 graus. Não é mau, aqui estiveram 44. Quem me dera amigo que tivesse estado aqui 35, mas é muito calor à mesma. Não deixa de ser muito calor. Rui Rocha está muito abafado porque o grande problema depois é este, lá está, é o tal calor seco que nós aqui temos em Portugal. Não é um calor úmido e este é um dos grandes problemas. Paulo Palmeira aqui na Baixa da Banheira 45 graus, é mesmo aqui ao lado. Daniel Machado, depende da qualidade da ave, principalmente, e da mutação. Já respondendo aqui ao tema, boa amigo, obrigado.
Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem? Aníbal Silva Dias, Portimão, 38 graus. Olá, amigo, como está? Tudo bem? 38 graus também é agradável para ir para a praia, mas é muito, já começa a ser muito. Aqui a meteorologia indica que amanhã a temperatura já baixa para os 38 graus. Ou seja, após 3 dias acima dos 40, anteontem estiveram 42 ou 43, salvo erro. Ontem também estiveram 41 ou 42 e hoje 44. Foi uma loucura, meus amigos, foi um tal de andar constantemente a verificar se os passarinhos estavam com o bico aberto a arfar, a borrifar, a trocar as águas dos bebedouros e das banheiras constantemente. Foi uma loucura. Tive até de também estar aqui a oxigenar a água do lago, estive a pôr aqui água nova, a fazer uma aspersãozinha para oxigenar a água do lago, porque estava com medo que chegasse aqui daqui nada, vou virar aqui, estava com medo de chegar aqui daqui nada e que tivesse aqui já os peixes cozinhados, porque esta água acaba por ficar aqui um caldo, não é? E então tive que andar aqui a pôr aqui tipo um jato de água tipo aspersor para oxigenar um bocado a água e também para refrescar a água. Mas graças a Deus ainda não vi aqui nenhum peixe a boiar. É sinal que as coisas não correram assim tão mal. Pronto, meus amigos, tema de hoje, como eu estava a dizer, quanto é que vale uma ave? Para vocês, qual é que é o valor que estão dispostos a pagar por uma ave que querem inserir no vosso plantel? Qual é que é o valor que vocês consideram correto e quando são vocês a ceder uma ave do vosso plantel? Se aceitam que regateiem o valor? O que é que vocês acham sobre este tema? É sempre um tema muito polémico, que nós sabemos sempre que porque as pessoas começam logo a pensar, pois, o gajo quer é estar a fazer isto um negócio e não sei o quê, não sei o que mais, e muitas vezes esquecem-se de todo o trabalho que foi feito lá atrás, de todo o investimento que foi feito lá atrás, e é assim, ninguém consegue ficar rico, pelo menos a criar canários. Acredito que talvez criar grandes psitacídeos consiga dar algum rendimento, porque são aves que se vendem na ordem dos milhares de euros. Agora, criar pequenos psitacídeos, exóticos, fauna, canários, ninguém enriquece, meus amigos. Portanto, digam o que é que vocês acham, se acham que os preços estão muito altos, que os preços estão muito baixos. Falem um bocadinho sobre esta temática, ok? Ora então, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Ok, fiquei aqui no amigo Aníbal. Aves Silva, boa noite, depois já jantei. A sério, daqui nada está a fazer naná. Poças. Soube-lhe bem, pelo menos. Aves Silva, aqui está a 36. Pronto, é calor, mas pronto, é mais agradável. Nuno Gomes, boa tarde, campeão. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Pois o Benfica ontem acabou por ganhar a final de futsal, não foi? Estão a ver? Se calhar até foi bom não ter visto. Aves Silva, isto está tão abafado que nos tira as energias todas. É verdade, sem dúvida nenhuma. É um tempo extremamente complicado, principalmente para as pessoas mais idosas e para as crianças. Muito cuidado para não andarem na torreira do sol, beberem muita água é muito importante. E até para nós, estamos aqui na flor, na força da juventude, não é? Até para nós é complicado. Quanto mais para as aves, não é? Para as aves é super complicado este tempo. Eu com as instalações que tenho, eu mesmo assim consigo tirar cerca de 11, 12 graus no interior do canaril relativamente à temperatura que se encontra no exterior. E para além disso, também tenho ali tecnologia suficiente para aumentar grandemente a umidade, porque hoje estavam aqui 44 graus e estavam 12% de umidade. Portanto, a sensação térmica provavelmente andaria ali nos 46, 47 graus, pois os níveis de umidade eram muito baixos. E eu, graças a Deus, as instalações que fiz agora de raiz, quando me mudei para este canaril, já foi também para prevenir um bocadinho esta situação, até porque no anterior canaril eu já sofri um bocadinho com isto, porque eu tinha o canaril num sótão. Era um prédio de 3 andares, eu morava no terceiro andar e tinha as aves por cima, ou seja, era o equivalente a um quarto andar. Portanto, eu já lá no sótão sofria um bocadinho com isto. Só que no sótão era um canaril de cerca de 20, 25 metros quadrados, era muito mais fácil de refrescar do que este canaril que tem praticamente 60 metros quadrados e é bastante mais alto, é bastante mais largo. Portanto, aqui torna-se, e aqui estou numa zona de campo, ainda mais calor se faz sentir. Portanto, eu quando fiz as instalações de raiz, tentei prever logo esta situação. Meus amigos, 21 visualizadores aqui na live, agradeço desde já a presença de vocês, mas não se esqueçam de deixar o like, está bem? Não custa nada, é só clicar aí no botãozinho do gosto e deixem o vosso joinha
para nós irmos sempre subindo. Ontem ultrapassámos os 40 likes, vamos ver se hoje conseguimos ultrapassar também esse número, ok, meus amigos? Agradeço desde já. Ora, vamos lá continuar aqui com os comentários, vamos ver qual é que é a opinião dos amigos criadores que estão aqui relativamente ao tema de hoje. Ora, Hilário Moreira, o preço de cada ave vai variar de criador para criador, mas penso que um bom peso no preço tem a ver com o prestígio do criador, ou seja, quanto mais prémios tem o criador, mais valor pode ter a ave, ok? Ave Silva, peixe cozinhados, pois, estava com receio. Ave Silva, uma ave depende da espécie. Nuno Gomes, tens peixe para vender? Olha, amigo, até tenho aqui uns peixes dourados. O que é que eu meti aqui? Eu, quando fiz este lago, eu fiz uma profundidade de cerca de 65 centímetros, a parte mais funda, mas fiz 6 metros de comprimento por 6 metros de largo. Fiz aqui uma coisa ampla e eu, na altura, meti aqui 8 carpas, 2 tartarugas e 20 peixes dourados. O que é que acontece? O ecossistema que foi aqui criado sem querer, que eu não percebo nada disto de peixe, sem querer, e isto aqui não tem filtros, não tem nada, os filtros são as plantas, isto é para ser um lago o mais natural possível. A única coisa que eu tenho aqui é um aspersorzinho, aqueles jatezinhos que faz tipo aquele salpicar da água com um painel solar e que faz isso. De resto não tenho aqui mais nada, não ponho aqui químicos, não tenho aqui bombas para filtrar, é as plantas é que têm que filtrar a própria água. E eu meti aqui 20 peixes dourados, para além das carpas e das tartarugas, e neste momento devo ter aqui mais de 200 peixes dourados. Não sei o que é que se passou, mas a coisa correu tão bem, tão bem, tão bem, que eles começaram logo a criar, começaram a desovar, e quando dei por isso comecei a ver peixes pequeninos aqui, de pequeninos foram ficando cada vez maiores, e neste momento devo ter aqui mais de 200 peixes aqui dentro do lago. Portanto, peixinhos dourados até posso arranjar, amigo. Carpas ainda não, porque as carpas que quando eu fui pescá-las, as carpas tinham meses e lá na altura o criador, onde eu fui pescar as carpas, disse-me que só a partir dos 3 anos é que elas ganham maturidade sexual, portanto ainda não têm um ano, portanto só daqui, em princípio se tudo correr bem, se não morrerem até lá, só daqui a 3 anos é que irei ter aqui carpas para cedência. Ora, João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo João, como está? Muito calor aí por Elvas, não? Rui Rocha, está tão abafado que os meus canários tiraram as penas. Aves Silva, eu tenho que negociar sempre. Querem quase de graça. Pois. Aves Silva, Rui está boa, estou nus. Hilário Moreira, eu por norma não regatei o preço e prefiro dar mais valor por uma ave de melhor qualidade. Tive esse caso no meu começo de criador e tu sabes bem o que se passou. Sim, é verdade, é verdade. Podes falar sobre isso se quiseres, amigo, estás à vontade. Rui Rocha, Vítor, depende muito da qualidade, raça e a urgência que nós temos em adquirir a mesma. Mas quanto mais prestigiado for o criador, mais valor terá a ave. Ok? Ave Silva, o problema é que as pessoas não sabem tudo o que gostamos e o trabalho que nos exige fazer a criação. São muitos produtos que temos de comprar e depois querem muito barato. Família Domingos, comprei a um criador cada gloster de 40 a 60 euros. Dias depois vejo esse mesmo criador a vender na loja de animais a 7,5 euros. Fiquei confuso e com dúvidas em relação à qualidade dos passarinhos que trouxe. Pronto, isto é uma situação, o que é que acontece? Um criador, eu falo por mim, não sei quem é o criador em questão, não estou aqui a tentar proteger ou quer que seja o criador em questão, porque nem sei tão pouco quem seja. Eu falo por mim. Eu tiro aqui uma média, como tenho referido, de cerca de 200 passarinhos. Destes 200 passarinhos, vocês pensam que todos os pássaros são pássaros com o standard dentro daquilo que a raça que eu crio, estou-me a referir aos glossers, exige? Não. Nós em 200 passarinhos, nós tiramos para aí, se calhar dos 200, tiramos para aí, sei lá, talvez 100 passarinhos que estão minimamente dentro do standard que a raça exige. Desses 100, o criador vai escolher os melhores para si. Poderão ser 10, poderão ser 20, e os outros 80 vai pôr a cedência a criadores. E os outros 100? Os outros 100 são passarinhos mais fracos. São passarinhos que, se o criador quiser vender a outro criador que venha ao seu canaril, não vai conseguir vender essas aves, porque as aves são muito fraquinhas. Isto acontece. Pode até não ser nestas medidas percentuais. Eu estou aqui a dar um exemplo, para ver se me consigo fazer entender junto de vocês. Era bom que o criador, quando vai iniciar as criações, que todas as aves daí tiradas, que
que fossem aves espetaculares. Se calhar assim o criador nem as vendia, não era? Ficava com elas. Mas não, meus amigos, isso não acontece. Ficamos aqui com uma média de muitas aves que são mesmo muito fracas. Ou porque quisemos fazer uma experiência, ou porque quisemos ligar uma ave de um sangue a outra ave de outro sangue e a coisa não funcionou bem, etc. Há N fatores para que isso aconteça. Por vezes os cruzamentos não ligam bem, são casais novos que fazemos de um ano para o outro e as coisas acabam por não criar bem, as aves não ligaram bem geneticamente e serem passarinhos muito fraquinhos. São esses passarinhos, normalmente, que nós vemos à venda nas lojas. Vemos os criadores a ir vender a 7,5 ou 12,5. Eu estou tranquilo relativamente a isso, que eu não vendo para lojas. Portanto, eu acho que é um crime as lojas darem esse valor por ave, porque se formos a ter em conta as rações, os suplementos, as vitaminas, os minerais, o tempo e tudo o resto, acho que é gozar com os criadores quando nos oferecem estes valores. Porque pedir 7,5€, 12,5€, muitas das vezes nem sequer vemos a cor do dinheiro, porque fica um crédito na loja em questão onde vamos lá colocar as aves, fica lá um crédito e somos obrigados a gastar esse dinheiro lá na loja em produtos. E depois, se for preciso, vamos lá na semana a seguir e vemos as aves à venda a 25, 30 ou até mais, consoante a raça, acho que é gozar com os criadores. É por isso é que eu não vendo para lojas. Agora, que tenho aqui passarinhos que são mais fraquinhos, tenho. Isto acontece com todos os criadores. O que é que eu faço normalmente? Eu tento escoar o máximo destes passarinhos da seguinte forma. Tenho um vizinho ou uma vizinha que me diz: gostava tanto de ter um passarinho para cantar na gaiola, vai um desses mais fraquinhos. Pá, alguém vem aqui e ajuda-me aqui na quinta, ou uma pessoa que eu gosto vem aqui, vem-me visitar, ofereço-lhe um passarinho ou dois. Toma lá um casalinho de canários, não sei o que, tenho um viver, não sei o que, toma lá 5 ou 6. Vai desses fracos. Ok. Não quero com isto dizer que o criador em questão, que o amigo estava a referir, faça desta forma, mas eu faço assim desta forma. Meus amigos, 20 likes, vamos lá. Vamos lá deixar aqui o joinha para ver se hoje conseguimos ultrapassar, salvo erro, os 43 likes. Foram os likes de ontem, ok? Mas é uma boa questão e que cria confusão, claro. Por isso é que eu estou aqui a tentar, pelo menos, falar por mim. Se algum dia falarem com um criador, ele vendeu-me um passarinho a 15€ ou não sei o quê, não se iludam. Pois, então, mas a mim vendeu-me este valor e depois aquele foi lá buscar por 15€. Amigos, não se iludam. Porque é mesmo assim, quando um criador me diz, não é para fazer um trabalho genético, não é para nada, é para ter um casalinho, não sei o quê, vai dos mais fraquinhos. E eu sei que dali, muito dificilmente, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ora, deixem lá ver onde é que eu estava. Depende da espécie, já li aqui. Ora, família de mim, estava aqui, ok. Ave Silva. Nas lojas é sempre o mais baixo comprar é mais barato comprar canários, é mais barato e também é mais barato o criador vender. O problema está aí. Paulo Palmeiro, eu em relação aos valores, cai sempre ao valor que compro e não negocio o valor de aves desses criadores. Ave Silva, mas também para vender na loja de animais, aí dão mesmo muito pouco pelos canários. E por periquitos, meus amigos, quem é criador de periquitos? Normalmente dão 2€ ou 2,5€. Até mas isso paga. Está bem que o periquito atinge a independência um bocado mais rápido que o canário, a sua emancipação um bocado mais rápido que o canário, mas 2,5€ por um periquito, meus amigos. E depois ainda exigem licenças e tudo para criar periquitos. Isto é gozar com os criadores. E depois, se for preciso, devemos a vender os periquitos a 20 ou 25€. Então, têm 100% de lucro relativamente ao investimento que fizeram. Isto é gozar, não? Torres. Depende do prestígio do criador, varia sempre o preço, mas para mim, entre os 50 e 100€ é um preço razoável a pagar pela ave. Rui Rocha, já deixou o meu like. Obrigado, amigo. Vamos com 21 likes. Temos 26 amigos a visualizarem a live. Temos aqui alguém que ainda não colocou o joinha. Por favor, coloquem o joinha enquanto estão a ver a live para ver se conseguimos ultrapassar os likes de ontem, ok? Ave Silva. Depende também se o criador é de confiança e se sabemos que trata bem as aves. Então aí vale mais pagar mais um pouco, ok? Ave Silva, eu não, Rui, estou sem energias, nem sei como ainda consigo escrever. De mentirinha, passando só para deixar o meu like, galera, boa tarde. Olá amigo, como está? Tudo bem? Já deve estar recuperado aí dessa gripe, não?
Aves Silva, só fixo o valor sem negociar, se gostar mesmo do canário. Dime Chirinha, muito corrido aqui no meu trabalho, meu amigo. João Carlos Badal, relativamente ao preço das aves é relativo. Normalmente paga-se à qualidade da ave, o palmarés do criador, também tem influência. Mas quem compra quase sempre acha caro. Aves Silva, boa noite Mentirinha, as melhores Mentirinha. João Carlos Badal, eu nunca regatei o preço, vejo a qualidade das aves, a genética do canaril e decido ou não comprar. Aves Silva, é verdade, João, diz Mentirinha, boa noite, boa tarde meu amigo. Aves Silva, pois aí é boa tarde. Aqui também, você é que já comeu muito cedo e já acha que é boa noite, não é? Você já jantou, anda a jantar muito cedo no verão, isso é horário de inverno, é que se janta a essa hora. Nuno Duarte, boa tarde meus amigos, boas Nuno, tudo bem? Japtuno, boa tarde, como está amigo, tudo bem? Nuno Duarte, atenção que hoje é véspera de folga, mas hoje não vou destabilizar que o tema é sensível e complicado. Virgílio São João, boas tardes para todos, cá por Viana do Castelo, 25 graus, um abraço. Olá amigo Virgílio, como está? Um forte abraço. Maravilha amigo, 25 graus é uma maravilha. Comparativamente aqui ao sul do país, ui que bom. Aves Silva, por exemplo, estou à procura de outra raça para criar. Um criador vende 25 por cada canário, ou pede 25 por cada canário. Outro criador pediu 25 pelo casal, pela mesma raça, confusão. Pois, é uma questão de, primeiro, conhecer a raça que quer adquirir. Começa por aí logo. Para quê? Para poder analisar se as aves que lhe estão a tentar vender por 12,5€ cada ave, ou seja, 25€ o casal, são aves que tenham as características todas da raça para poderem ser consideradas aves de qualidade, não é? Portanto, é muito importante nós estudarmos um bocadinho aquela raça que estamos a querer implementar no nosso canaril. Começa por aí. Nuno Gomes, 2,5€. Ai, favor nas lojas. Está aqui, não percebo, amigo. 12,5€. É espilo, salvo favor nas lojas. Aves Silva, só 25 graus em Viana do Castelo. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Dimento Chirinha, aves boas, nível brasileiro, dependendo da raça, custa 500, 1000 até 2000 reais, já vi. Meus amigos, quem puder aí, que eu não posso sair da live, quem puder ir fazer o câmbiozinho, vejam quanto é que são 500 reais e assim nós conseguimos logo perceber quanto é que são 1000 e 2000, ok, por favor. Aves Silva, nas lojas oferecem 7€ por um canário, mas às vezes tem de ser. José, depende da genética e do bolso do criador. Olá amigo José, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Obrigado pelo seu comentário. Aves Silva, 2,5€ nem pela comida dá. Nossa, pois, exatamente, não é? Dar 2,5€ por um periquito ou por um mandarim é gozar com quem cria, completamente. José, uma boa tarde. Vítor, Rio de Janeiro, Brasil. Olá, meu amigo. Um forte abraço aí para os amigos do Rio de Janeiro, Brasil. Tudo bem? Daniel Machado. Olá, amigo. Como está? Tudo bem? Aves Silva. Acho que depende da raça. Há raças mais caras que outras. Também é verdade. Há raças que, ou por serem mais difíceis de criar, ou por outras situações quaisquer, acabam por ser um bocadinho mais caras que outras. Também é um facto. Nuno Duarte, eu nunca questiono o valor das aves, mas gosto sempre de fazer um choradinho, sem nunca meter em questão o valor que me apresentam. Ou seja, eu tento sempre os 5% de desconto. Cigano, alelo, não tem ninguém, vejam bem, não está aí ninguém do Bloco de Esquerda, nem está aí ninguém do PAN, nem nada, que é para não dizerem que eu sou racista e que sou fascista e isto tudo, hein? Por estar aqui a imitar o cigano. Baia. Portanto, vejam lá. Aves Silva, boa tarde. José, aqui há muitos criadores de cor, de canto e de porte. É um bocadinho como aqui, amigo. Mesmo aqui agora na live temos aqui criadores de canários de porte, criadores de, de canários de cor, criadores de canário de canto, até de exóticos, psitacídeos. Daniel Machado, nos exóticos depende muito da espécie. Se forem africanos chegam facilmente a 200€ cada ave. Rui Rocha, pronto, lá está, aqui é um valor, 200€ é um excelente valor. Diga-me uma coisa, eu percebo alguma coisa de exóticos, mas sou amigo como criador, percebe muito mais do que eu, certamente. E porquê? Porque é que nos exóticos africanos acaba por ser mais caro do que, por exemplo, nos exóticos australianos? São mais raros, são mais difíceis de criar. Desenvolva aí esta situação, por favor, até para nós também percebermos o porquê dessa discrepância de valores.
Rui Rocha, as lojas lucram acima de 100% em cada ave. Eu também compreendo que por vezes nem sempre conseguem escoar as aves logo a seguir a terem-as adquirido e que também vão lá ficar com as aves há algum tempo, vão gastar alimentação e tudo mais com as aves. Mas também acho que, pá, meia por meia ainda compreendia. Agora, por vezes, ganharem 100% ou mais sobre o valor que deram ao criador pela ave, acho que é criminoso e é gozar connosco. Mas pronto, é o que temos. O problema é que depois as pessoas vão lá e deixam lá aves e depois é difícil combater essa situação. Eu tenho feito um trabalho ao longo dos anos para evitar deixar aves nas lojas, porque acho que epá, não pode ser, não pode ser. É uma desconsideração total e então tenho feito um grande trabalho a nível das redes sociais, tentar aproveitar ao máximo para tentar escoar o máximo possível das minhas aves através das redes sociais. Tem havido anos, ainda o ano passado, ainda fiquei aqui com cerca de 20 aves, que acabei por não conseguir escoar, porque como eu estava a dizer ontem, setembro, outubro, novembro, dezembro, vende-se bem. O problema é a partir de janeiro para a frente. A partir de janeiro para a frente já começa a conta-gotas e depois acabam sempre por ficar aqui algumas aves. Mas prefiro ficar eu com elas do que ir a uma loja e estarem a gozar com a minha cara. Luís Gonçalves, boa tarde a todos, bom tema hoje. Eu não faço contas ao que gasto nos pássaros, só não quero que lhes falte nada. Sinceramente, acho que as pessoas não têm noção do que investimos para lhes ceder aves. Olá, amigo Luís, como está? Tudo bem? Obrigado aqui pelo seu comentário. É um facto. Eu, por acaso, faço contas. Eu posso dizer que aqui, a criar 50 casais, a tirar depois uma média de 200 aves, ou seja, eu tenho aqui uma altura, pronto, é agora esta altura, e que eu tenho aqui mais 300 aves. Eu já estive a fazer contas. A única coisa que eu não incluí foi a eletricidade, a luz, porque eu não tenho aqui um contador próprio e não faço a mínima ideia quanto é que gasta aqui de energia. Mas em termos de alimentação, suplementos, papas, etc., eu tenho aqui uma média entre os 3.500 e os 4.000 euros ao ano. É aquilo que eu gasto aqui. 3.500, 4.000 euros ao ano. Pois é, pois é. Portanto, acham que uma pessoa vai enriquecer se conseguir vender uma dúzia ou duas dúzias de passarinhos? Não é fácil, mas ninguém sabe dar valor a isto e ninguém, quando vem comprar, quer saber desta situação. Ora, vamos lá ver. Meus amigos, 24 likes, vamos lá. Quem ainda não colocou o joinha, por favor, coloquem, a ver se conseguimos chegar pelo menos aos 43 likes, que foram aqueles likes colocados na live de ontem. Ora, Aves Silva, hora de jantar é sempre às 19. Epá, é certinho. Hora do almoço é sempre às 12. Uma pessoa de rotinas, hein? José, tenha respeito a não maus tratos aos pássaros, criar pouco para isso. Ok, amigo. Carlos Almeida, boa tarde, amigo Vítor. Você inspirou-se no meu comentário de ontem. É provável, boa tarde, amigo, como está? É provável, foi na sequência e ficou aqui a ideia de que acaba por ser importante falarmos também sobre esta situação aqui, também para limparmos aqui algumas ideias e alguns fantasmas que andam aqui ao redor, que poderão andar aqui ao redor na mente de alguns criadores. Canaril Palaestro, boa tarde, meu amigo, boa tarde, como está? Seja bem-vindo aqui às nossas lives. Se quiser, pode comentar o tema de hoje. O tema de hoje é, para vocês, quanto é que acham que vale uma ave? Vocês acham que quando vão comprar alguma ave a um criador, acham que pedem muito dinheiro, pedem pouco? Quando querem vender, seja a outro criador ou uma loja, têm o hábito de regatear os preços e não aceitarem os preços que vocês indicam? Falem um bocadinho aqui sobre esta temática, ok? Aves Silva. E até me engajo-me a comer para vir assistir a live. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte já está. Já está o quê? Não me apercebi de nada, Paulo. É o quê? Ah, o desconto dos 5%, é isso? Marcos Vinícius, como faço para ter um casal de Gloucestershire? Sou do Brasil. Olá, meu amigo. Pronto, a questão é, você tem que conhecer alguém no Brasil que faça exportação de aves da Europa. Existem muitos criadores brasileiros que fazem exportação de aves da Europa para o Brasil. Vêm às grandes exposições que existem em Portugal, em Espanha e em Itália, nomeadamente estas três. Por vezes também vão à Holanda e à Bélgica, mas normalmente vêm a Portugal, vêm a Espanha e a Itália, às maiores exposições, ou então a casa dos criadores, dos mais prestigiados, e depois são eles que tratam do processo todo de quarentena, porque as aves têm que estar
um determinado tempo de quarentena em Portugal, depois vão de viagem para o Brasil, chegam ao Brasil também têm que estar de quarentena. Portanto, o ideal será o amigo entrar em contacto com alguém que já tenha feito essa exportação e que conheça aqui os tramites todos para conseguir levar as aves para aí, ok? Rui Rocha, feirantes e lojistas não dão mais que 10 euros por ave e muitas vezes não é, nem é em dinheiro, o problema ainda está aí, não é? O problema é que muitas vezes dizem, fica aqui um crédito, então vá, está aqui 200 euros em aves ou 300 euros em aves, então agora fica aqui um crédito, vens cá buscar a comida até acabar o crédito. Pá, quer dizer, isto não tem lógica nenhuma. Luís Gonçalves, importem e paguem pelos custos dos fretes internacionais para depois acharem caro um pássaro de qualidade superior. Aves Silva, 500 reais são 78 euros, ok? Portanto, estamos aqui a falar 70 mais 70, 140, 156 euros, 1000 reais e 2000 reais serão ali à volta dos 350 euros, pouco mais. Ok, ok, ok. Aves Silva, olha, no Brasil já é mais justo, mínimo 79 euros. Mas também é caro, é um valor também alto. Quando aqui, pelo que eu tenho visto, a média anda mais ou menos entre os 50 e os 100 euros, este valor está a meio da tabela. João Carlos Badal, 2000 equivale a 312 euros. Aves Silva, cigano, vocês vejam lá se está aí alguém do bloco e depois ainda começam aqui a injuriar, ainda me fecham o canal por causa disto. Foi uma brincadeira, foi só por causa do Nuno estar a regatear os 5%, nada mais. Nuno Duarte, no meu ver, as aves não estão caras. O problema é o meu ordenado, já para não falar que para algumas pessoas cada ave devia custar pelo menos 500 euros por cada para não comprarem e ficar lá no canto. Boa, é uma ideia. António Babo, qual a umidade que devemos ter dentro do canaril? Olá, amigo António, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Ontem houve um criador que fez exatamente esta pergunta e eu vou voltar aqui a responder. Depende da altura do ano em que estamos. Por exemplo, se for na altura das criações, nós devemos manter uma umidade mais ou menos, e estou a falar cá em Portugal, eu não sei se o amigo é do Brasil ou não, mas estou a falar cá em Portugal. Na altura das criações devemos manter os níveis de umidade entre os 50% e os 80%. Ok? Já na altura da muda da pena, que dá-se no verão, quando estamos a entrar no verão, em que os níveis de umidade descem muito e as temperaturas sobem muito, e depois torna-se difícil os pássaros respirarem porque o calor é um calor seco, não é um calor tropical em que a temperatura aumenta, mas a umidade também é alta. E então nós temos que criar condições para fazer aumentar a umidade dentro do nosso aviário. Para termos uma temperatura alta, que é inevitável por causa do calor, mas tentarmos fazer subir também os níveis de umidade para ser mais fácil às aves respirarem. Portanto, depende sempre da época em que estamos. Estamos na época da criação ou se estamos na época da muda, ok? Meus amigos, 28 likes, faltam aqui 15 likes para chegarmos aos 43, que foi o número atingido ontem. Vamos lá, meus amigos. Quem ainda não deixou o joinha, por favor, deixem aí o joinha, está bem? Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Estava aqui, ok. Paulo Palmeiro, também está aí um grande criador de bengalins de exposição. Quem é, amigo? Diz lá quem é. Aves Silva, olha outro que quer aves suas do Brasil. Sim, eu tenho muitos pedidos, aliás, eu já exportei para o Brasil, aqui há 2 anos consegui exportar algumas aves, mas foi desta forma. Vem um criador ao meu canaril brasileiro, que já tinha feito esse tipo de situação, levou daqui aves para 3 ou 4 amigos criadores lá do Brasil que me já tinham reservado as aves, mas ele é que tratou dos tramites todos, pá, porque isto é muita burocracia, é muita coisa, e eu não me quero estar a chatear muito com isso. Rui Rocha, 500 reais são mais ou menos 100 euros. Daniel Machado, são muito mais difíceis de criar, pronto, os exóticos africanos, ok? São muito mais difíceis de criar devido a morrerem muito e são aves que falecem muito facilmente mesmo depois de adultos. Nos australianos é mais fácil de criar e a taxa de mortalidade é muito menor. Pronto, ok pela explicação, amigo Daniel. É importante termos esta noção entre os exóticos africanos dos exóticos australianos. Ok, ok, ok. Muito obrigado. João Carlos Badal, não vendo para lojas, prefiro oferecer a quem se inicia nos passarinhos. Há amigos, vizinhos, etc. Pronto, é um bocadinho como eu faço, amigo. Aves Silva, 3.500 e... Mas quando vejo que o canário é muito barato, fica a desconfiar. Por isso é que é importante conhecer a raça da ave que se vai adquirir. Nuno Duarte, eu não crio com muitos casais. No ano passado criei com 3 casais e só tirei 13 passarinhos, dos quais só vendi 4 aves.
De resto foi para trocar e dar. Neste momento, como iniciante, prefiro dar a amigos. Aves Silva, que pena não morar perto do João. Ficavas sem passas no estante, ficavas sem passas no estante. E do Nuno, ficavam sem passas no estante. Nuno Duarte, em relação aos valores praticados no Brasil, penso ser em valores 4 ou 5 vezes mais altos que os nossos. Pelo que aqui estão a dizer, basicamente está aqui dentro da média. Pá, talvez quando pedem 2.000 reais por uma ave, aí sim, mas também depende muito da raça, não é? Porque estamos a falar que, ora então, se 500 reais são 79 euros, 80, 79 euros, salvo erro, portanto estamos aqui a falar, 1.000 reais são 150, 160 euros, 2.000 reais são 300, 300 e qualquer coisa euros. Depende da raça. Eu conheço raças de canários em que uma ave vale 300 euros. Portanto, acho que até está dentro do nível que, quando vamos adquirir aves boas, né? Estou a colocar preços de aves de nível top. Aves Silva, porque no Brasil podem pagar mais, pois o negócio dos canários é bastante grande. Acho que mais do que aqui. Sim, o negócio é bastante grande, mas a economia é bastante inferior. Depois também tem esse não é? A nossa economia é muito superior, embora seja um pouco fraca relativamente quando fazemos a comparação a outros países da Europa, da União Europeia, o salário mínimo nacional é bastante superior ao salário mínimo nacional do Brasil. Portanto, é preciso também ter em consideração essa situação. Mas sim, lá também pelo que eu vejo pelos vídeos dos youtubers, dos amigos criadores brasileiros que têm canal no YouTube, também penso que é mais fácil escoar aves. Também tem um mercado muito superior, né? Estamos a falar de um país com 200 milhões de habitantes, também se calhar torna-se mais fácil escoar as aves. De mentirinha, aves boas aqui custam, convertendo, de 78 euros a 318. Pronto, era o que eu estava a dizer, mais ou menos é isso. Não, não me choca, não me choca. Também acho que mais ou menos anda dentro dos valores aqui, não me choca. De mentirinha, aqui criar canário é muito caro, aqui é mais por amor. Porque está triste os preços. Família Domingos, bom resto de live até amanhã. Obrigado por ter estado aqui, presente, um forte abraço. Aves Silva, pois mentirinha, estava a dizer que vocês têm um valor mais justo do que em Portugal, aqui querem quase dado. Sim, mas estamos a falar, o de mentirinha está a falar aves de gama média alta, não está a falar naquelas aves que muitos criadores vendem para as lojas, ok? Não fazer confusão, não arranjar confusão onde ela não existe. Foi logo o comentário inicial do Mentirinha, foi essa situação. Aqui para arranjar uma ave média, gama média ou alta, são estes os valores praticados, porque depois há aves muito mais baratas, ok? Nuno Duarte, no Brasil tem de 8 a 80, tem aves a 50 ou 60 reais e aves a 7 e 8 mil reais, mas para achar o valor real da comparação teríamos que fazer a comparação de ordenados e dividir por porcentagem. Sim, sim, sim. Sim, é tal situação. Há aves super baratas. Eu às vezes vejo aqueles youtubers de canários de pé duro, não é? Que é os canarinhos, os SRD, como os amigos brasileiros lá gostam de chamar, sem raça definida, em que aquilo é vendido, como nós dizemos aqui em Portugal, ao preço da uva mejona, não é? Aquilo é quase de graça. Portanto, isto depende muito da raça, do criador, mas principalmente da raça. Daniel Machado, e os exóticos africanos precisam de viveiros maiores para criar, no mínimo tem que ter 80 centímetros de comprimento. Muitas vezes em espécies mais difíceis, conseguir tirar uma ou duas crias por ano já é um sucesso. Ok, amigo, é bom saber, eu não tinha assim muito bem presente essa noção. E até já entrevistei criadores que criavam exóticos, tanto australianos como africanos, e foi uma situação que nunca foi abordada nas entrevistas que fiz. Aves Silva, aquelas raças como o Yorkshire, o Norris, são muito caros. Por exemplo, essas são algumas. Rui Rocha, não se esqueça de reservar um casal para mim. Quem eu, amigo? Um casal de quê? De Gloucesters, é isso? Meus amigos, 33 likes, vamos lá. Se há alguém que esqueceu-se ainda de colocar aí o gosto na live, por favor coloquem. Estamos a 10 likes de igualar a quantidade de likes que tivemos na live de ontem, não custa nada. Se estiver aqui algum amigo criador a assistir à live que ainda não tenha subscrito o canal, também não custa nada. Basta clicarem lá subscrever o canal, cliquem também no botãozinho de dizer ativar notificações e assim sempre que for enviado um novo vídeo para o canal ou que esteja a ser transmitido uma nova live, vocês são notificados pelo YouTube para não perderem
aqui a live, ok, meus amigos? Não se esqueçam ainda dos códigos promocionais que vão sendo colocados aqui pelos nossos parceiros comerciais, que dão sempre desconto na compra de produtos nessas lojas. Hoje temos aqui a loja Birds World Limitada, uma loja da Moita, do meu amigo Rui Carvalho. Ele tem praticamente todas aquelas gamas de produtos que nós usamos para os nossos passarinhos, ele tem lá disso tudo à venda, com preços top, e ainda por cima poderão ainda acrescentar mais os 5% de desconto que estão aí no segundo link da descrição. Ele tem uma particularidade, a loja física é aqui na Moita, margem sul do Tejo, mas ele vai ao Algarve 2 vezes por mês entregar rações, porque ele é representante de várias marcas estrangeiras em Portugal, portanto ele consegue preços que permite revender depois a outros lojistas, ok? Por isso é que eu estou a dizer para aproveitarem os valores. E ele então vai ao Algarve entregar tanto mercadoria como animais, porque ele também é importador e exportador de animais. Estamos a falar de coelhos anões, de chinchilas, chihuahuas, essas coisitas todas, esses animais todos que se vendem também nas lojas, ele normalmente vai 2 vezes ao Algarve. E poderá combinar com vocês, se vocês morarem no Alentejo ou no Algarve, para durante a escala de viagem que ele faz, parar num sítio para vos entregar a mercadoria, ok? Podem dizer que vêm da minha parte, ou Vítor Costa ou do Canaril Santos Costa, apresentem o código promocional que encontra-se aí no segundo link da descrição e, para além dos valores top que ele normalmente tem à venda na loja, pois é representante de várias marcas estrangeiras em Portugal, ainda são aplicados os 5% de desconto, ok? Portanto, maravilha, meus amigos. Vamos lá continuar aqui a ver os comentários, porque isto é um tema muito importante, meus amigos. É um tema que mexe muito com a cabeça dos criadores, por vezes cria inveja. É pá, tu consegues vender muito bem as aves e vendes bem, ganhas algum dinheiro e não sei o quê. E há sempre aquela coisa, e é um bom também limparmos aqui esta aura negativa que há aqui pelo meio também. É um pouco também bom falarmos sobre isto, não é? Não sei se concordam ou não, mas eu acho que sim. Ora, Aves Silva, o Rui já sabe que o Lizard vai para mim, até sonhei que estava a receber. Ah, Rui Rocha, Nuno, eu sou teu amigo. Nuno Duarte. Isso agora está fora aí das mãos do Nuno. Quem vai fazer o sorteio sou eu, meus amigos. Portanto, se tem que tentar chantagear alguém, é a mim. Que eu é que vou fazer o sorteio. Portanto, vai tudo depender é aqui do G. Nuno Duarte, Rui Rocha, quem ganhar o Lizard só já falta um. Aves Silva, também temos que ter muita paixão pelas aves e pela criação, senão não valia a pena, claro que sim. José Mês, que vem em julho, tem o Campeonato Brasileiro em Itatiba, São Paulo. Há várias vendas e passas com valores bons, são 450 km daqui do Rio de Janeiro. Mas vale a pena o esforço, amigo, não é? Aqui nós em Portugal temos um ditado, não sei se aí no Brasil também ainda o mantém ou não, é quem corre por gosto não cansa. Quando nós vamos ter que fazer uma grande viagem, mas é por algo que gostamos, não custa nada. Basicamente é essa a tradução. Aves Silva, o Rui não vale suborno nem cunhas. O Rui não vale suborno nem cunhas. Nuno Duarte, Rui Rocha, os passarinhos perderam as penas, ficando zonas peladas. Será a muda ou ácaros? Estás a perguntar ao Rui, ok. Aves Silva, pronto, vai sair a mim ou ao Rui. Nuno Duarte, Vítor, o Rui Rocha está a reservar um casal dos de oferta a amigos. Ah, ok. Aves Silva, está tudo a dormir com o calor. Rui Rocha, vou oferecer uma saca de mistura de 25 kg ao Nuno para ver se consigo alisar. Ei, pá, eu já disse, meu amigo, não é o Nuno que tem que subornar, tem que me subornar é a mim. Está bem? Porque eu é que vou fazer o sorteio. Portanto, vai estar nas minhas mãozinhas. A quem é que vai sair a ave? Para quem não está a perceber a conversa, ou seja, quem não tem acompanhado as lives dos dias anteriores, aqui há 2 lives atrás, houve aqui um desafio dado aqui pelo nosso amigo Nuno Duarte, que se atingíssemos no decorrer dessa live 40 likes, 40 joinhas, ele oferecia um canário Lizard do plantel dele. Pois bem, nós nesse dia conseguimos chegar aos 40 likes, e como palavra dada é palavra de vida, o Nuno disponibilizou-se logo de seguida a então oferecer esse Lizard a um dos criadores. Só que como é só um pássaro, e somos aqui muitos criadores, o que é que vai acontecer? Eu, na próxima sexta-feira, na live de sexta-feira que vem, vou efetuar um sorteio para ver a quem é que a ave vai sair. Portanto, não percam, estejam presentes na live da próxima sexta-feira, porque eu depois vou fazer o sorteio em direto. Eu mais ou menos ontem já expliquei como é que iria fazer, mas estejam presentes para ver se a ave poderá ou não ir parar a vossa casa, ok?
Agora, 25 quilos de mistura, upa, upa, se for a marca que eu uso, upa, upa, olha, não sei não. Vamos lá ver onde é que eu estava. Estava aqui. Aves Silva, que estou a negociar. Diz mentirinho, e se eu falo de ave para iniciar a competir, pé duro aqui é barato, macho a 100, a fêmea a 50 reais, mas é só para cantar. Pois, lá está, exatamente. Paulo Palmeiro, em relação ao Canário Gloucester, sei que venda entre 50 a 100 euros e sei que venda a 150 a 200 euros cada ave. Por isso é que eu estava a dizer que não me choca, o valor não me choca, acho que está dentro da média que se pratica aqui. Rui Rocha, isso, Nuno, isso. Rui Rocha, casal de Gloucesters. Então, se é casal de Gloucesters, tem que ser comigo, não é com o Nuno. Só se o Nuno, entretanto, já arranjou casais de Gloucesters e também já está a ceder Gloucesters, não sei. Aves Silva, olha, o Nuno é capaz de aceitar 25 quilos, é bom negócio. Não, não tem que aceitar, Aves Silva, sou eu. Eu é que vou fazer o sorteio. João Ferreira, boa tarde, amigo. Como é que o senhor conseguiu ter esse conhecimento todo sobre esse mundo dos canários? Olá, amigo João, como está? Tudo bem? Amigo, o conhecimento que eu tenho é adquirido tanto pela experiência, desde os 9 anos que eu crio passarinhos. Isto começou tudo com a tradição que havia na minha altura quando éramos jovens. Eu tenho 49 anos e quando éramos miudinhos, o que é que se ia fazer? Ia-se armar aos pássaros. E começou por aí. Depois o interesse em ler. Antes de haver as redes sociais, era ler qualquer livrinho que eu via numa loja de animais, qualquer livro sobre canários, sobre exóticos, sobre periquitos, que eu visse que tinha a ver com aves, eu comprava para ler. E depois, a juntar-se a isso, eu lembro-me ao início, e estamos a falar talvez 2001, 2002, quando a internet começou a aparecer em força, e ainda usava-se disquetes, ainda era aqueles computadores, as torres, com que se punha uma disquete. Não havia os CDs nem nada, ainda era disquete. E no Montijo, na altura eu morava no Montijo, em 2001, 2002, abriu uma loja que era uma loja de internet, ou seja, a pessoa podia ir para lá, de graça, e estava lá durante 1 hora ou 2 a usar o computador. E então o que é que eu fazia? Eu comprei umas disquetes, metia a disquete lá no computador e começava a ir aos sites, os poucos sites que já haviam de aves, poucos portugueses, alguns brasileiros, mas também ainda poucos. Aliás, eu pouco depois até fiz um site, não sei se algum de vocês ainda é desse tempo e se lembra, que era o site Cantinho dos Pássaros, que chegou a ser o site com o maior número de visitantes em Portugal na altura, Cantinho dos Pássaros. E então o que é que eu fazia? Ia lá a essa loja, que tinha os computadores para nós podermos usar, tipo um cybercafé, só que não servia cafés nem nada, era mesmo só lá estarmos. E copiava as páginas todas desses sites para a disquete para chegar a casa e imprimir aquilo em papel e depois passava aos cheirões a ler. Portanto, o conhecimento vem muito por aí também, pela experiência adquirida, mas também pelo gosto de andar sempre a pesquisar, andar sempre a tentar encontrar revistas da especialidade, livros da especialidade, andar a visitar sites de outros criadores, andar também em grupos, discutir temas com outros criadores, etc. Vem um bocadinho sempre por aí, amigo. E depois, como é uma coisa que se faz com paixão, se calhar é mais fácil de ficar cá dentro da informação do que se fosse uma coisa tipo como que se fôssemos obrigados, quando andávamos na escola e éramos mais miúdos, e éramos obrigados a saber a matéria para passar no teste depois, era um bocadinho diferente. Aqui não, aqui é por amor, é por paixão, portanto acho que as coisas ficam mais facilmente cá dentro, é um bocadinho por aí. Ora então, meus amigos, 34 likes, faltam 9 likes, vamos lá ver se até ao final da live, mais um bocadinho, a ver se até ao final da live conseguimos chegar pelo menos aos 43 likes, ok? Relativamente ao Campeonato Brasileiro, tínhamos aqui o amigo há bocadinho a falar sobre o Campeonato Brasileiro que ia fazer de Rio de Janeiro para São Paulo. O Campeonato Brasileiro praticamente é como um Mundial aqui. Estamos a falar de um país continental, com cerca de 200 milhões de habitantes. Portanto, um Campeonato Brasileiro leva à volta de 20 mil aves. Nós aqui no último Mundial que se realizou em Portugal, no passado mês de janeiro, nós tivemos cerca de 21 mil e qualquer coisa aves. Portanto, foi pouco mais do que aquilo que vai acontecer no Brasileiro. Portanto, estão a ver a dimensão da exposição de aves que vai ser. É ao nível do Mundial aqui na Europa, ok?
de mentirinha, mas aqui no Brasil, devido aos protetores de animais que não entendem nada, a canaricultura está morrendo. Nem prestar os bichos está por dentro porque o Facebook e Insta derruba a conta. É como aqui, amigo, aqui está igual. Aqui apareceram uns partidos políticos aqui há uns anos, nomeadamente um que é o PAN, que é pessoas, animais e não sei o que é mais, que também conseguiu estar numa coligação no governo aqui há uns anos e criou proibições, criou a obrigação de, para quem não é criador de canários, mas cria periquitos, outros tipos de psitacídeos exóticos, fauna europeia, seja obrigado a pagar ao ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas em Portugal, uma licença para ter as aves, tornando ainda mais difícil a criação em cativeiro dessas espécies em Portugal. Portanto, nós aqui estamos a passar pela mesma coisa. Eu farto-me dizer isto, já há algumas lives atrás falámos sobre isto. Eu acho que era muito importante os criadores serem representados na Assembleia da República por algum partido. Não digo criar um partido novo, não é isso, mas algum partido que já exista, que os órgãos máximos da ornitologia nacional conseguissem marcar uma reunião com esses partidos para ver se esses partidos nos representariam, a nós, criadores de aves, para nós não perdermos os direitos e para evitar este tipo de leis que saem e nós não sabemos e só nos apercebemos quando elas já estão em vigor. A Ave Silva também quer, Rui Rocha, como por enquanto não tenho muito espaço, vai um casal por ano, um com polpa e outro sem, se for possível. Claro que sim, amigo, lá mais para a frente, para os finais de setembro, se quiser falar comigo em privado, podemos já falar. Mas pronto, e a partir do final de setembro, outubro, depois nós falamos melhor sobre essa situação e o amigo vem aqui, ok? A Ave Silva, os 25 quilos vão para o Vítor. É pá, então, se assim já são, se o Ave Silva também arranja 25, já são 50 quilos. É pá, Nuno, se calhar tens que arranjar aí outro Lizard, não, são 50 quilos, pá. Carlos Almeida, eu relativamente ao preço das aves, como não vou a exposições, 25 euros por canários é o preço que acho justo por uma ave razoável. Pronto, aqui depois também está aqui outra situação importante. Depois também temos quem quer adquirir algumas aves para tentar chegar ao nível de exposição. E existem alguns criadores que querem chegar a esse nível de exposição, mas querem gastar pouco. Isso é praticamente impossível, é difícil. Não estou a dizer que é totalmente impossível, é praticamente impossível. Ou seja, é muito difícil. E depois temos criadores, como está aqui o amigo Carlos a dizer, que não têm interesse em ir em exposições. Ou seja, se não têm interesse em ir em exposições, por que estar a pagar 50 ou 100 euros por uma ave? Claro, não tem lógica nenhuma, não é? Ora, vamos lá ver. É pá, esta história do Lizard, olha o que tu foste arranjar, Nuno. Meus amigos, 37 likes, estamos a 6 likes de igualar a quantidade de likes da live de ontem. Ontem tivemos 43 likes, a ver se nós conseguimos atingir pelo menos os 43, ok, meus amigos? Aves Silva, eu ofereço 25 kg de mistura, papa e grito. Epá! Então, olha, se for da mistura Pet Cup Mosaic Premium, nós falamos a seguir à live, está bem? Nuno Duarte, Rui Rocha, saca de mistura de 25 kg, já estamos num bom começo de amizade. Pois, lá está, estás a ver? Dime de Xirinha, Campeonato Brasileiro é na cidade do lado, sou de Campinas, São Paulo. Dia 12 estou lá. Boa amigo, boa sorte e que se divirta muito, porque vai ser realmente top. Não sei se já esteve em algum Mundial anteriormente, mas é... Pronto, é o Brasil, é o brasileiro, não é um Mundial, mas é ao nível do Mundial aqui da Europa, não é? Em termos de quantidade de aves. Aves Silva, olha o Nuno todo contente com 25 kg de comida. Jimmy de Xirinha, esse Lizard é meu, Aves. Jimmy de Xirinha vai vir de propósito a Portugal só para vir buscar o Lizard. Ah, não, depois aproveita e leva aos London também, não é? Rui Rocha, vou fazer um canaril na casa dos meus pais, eles moram numa moradia e já tenho o espaço escolhido, só que tenho de construir tudo. Não é fácil, amigo, mas é preferível, quando vamos fazer um canaril num local qualquer, construí-lo de raiz, do que aproveitar já algum tipo de estrutura feita, porque por vezes é mais difícil, ok? Portanto, é de raiz, vai dar trabalho, mas vai ficar uma coisa à sua maneira. Aves Silva, mentirinha, os campeonatos são demais, nós chamamos de exposições. Alexandre Magalhães, Manitoba, Manitoba, amigo que usa. Há aqui alguém que usa Manitoba? Eu por acaso uso a Pet Cup. Olá, amigo Alexandre, eu uso a Pet Cup.
A Manitoba já a usei quando criava fauna europeia, era excelente, excelente. Tinha uma mistura, uma gama qualquer para pintacilgos que era top, top, top. Os pintacilgos não adoeciam, tinha muitas sementes silvestres, poucas sementes gordas, aquelas sementes pretas, e os pintacilgos davam-se muito bem com a mistura da Manitoba. Nos Canários nunca experimentei. Aves silver, mas num Gloucester também depende das mutações, também é verdade. Anglartuga, boa tarde a todos. Olá amigo, como está? Tudo bem? A ave silva, por exemplo, um satiné deve ser mais caro que um melânico. É, até porque é uma ave que tem um nível maior de mortalidade quando são novas, ou seja, ao contrário de uma ave melânica, saem 3 filhotes, os 3 filhotes sobrevivem. No chatiné, se o criador não estiver com atenção, normalmente as aves vão por aí abaixo e acabam por morrer. Rui Rocha, não, o casaco de penas dos pássaros estavam pendurados nas grades das gaiolas e os pássaros estavam todos nus a tomar banho nas banheiras, muito bom. Aves Silva, 49 está bem conservado, obrigado. Rui Rocha, Vitor, é para si, 25 kg de mistura da sua, negócio fechado. Aves Silva, a marca Manitoba é bastante cara, existem, na minha opinião, outras marcas com a mesma qualidade, com valor inferior. É verdade, mas é top. Pelo menos aquela gama que eu utilizei para fauna era top. Cristiano Paravani de Freitas, boa tarde Vitor, tudo bem? No Brasil eu penso que quem tem canário Gloucester top, no padrão da raça mesmo, não os vende. Olá amigo Cristiano, como está? Obrigado antes de mais por estar aqui presente na live e também pelo seu comentário. Pois, acredito. Aqui em Portugal também é um pouco assim, eu ainda ontem, na live de ontem, estava a falar um pouco sobre isso. Tive aqui este ano uma Gloucester com sorte azul, top, pequenina, uma forma brutal, extraordinária, boa cabeça, altura de testa, umas excelentes sobrancelhas, não me criou. Eu não vou despachar aquela ave vai ficar aqui, eu vou acreditar nela para o ano, para ver se ela para o ano cria. Porquê? Porque eu sei que aqui em Portugal, se eu for a casa de qualquer criador de Gloucesters, daqueles top, ninguém me vai ceder uma ave do nível daquela, vão-me querer ceder aves de nível inferior. E de nível inferior não me vai fazer diferença no meu canaril. Ok? Eu, para conseguir ter uma ave daquele nível ou de nível superior, eu tenho que ir lá fora. Nomeadamente à Bélgica e à Holanda, por exemplo, ou à Itália. Porque aqui em Portugal, quem os tem, não os cede. Eu conheço criadores que preferem até vender algumas aves para fora a comerciantes, a lojistas, mas lojistas espanhóis ou italianos ou de outro país qualquer, do que vender aqui a criadores que queriam ficar com algumas aves deles. Eu conheço criadores de louças que fazem isso. Portanto, no Brasil, pelos vistos, também não é muito diferente, não é? 38 likes, meus amigos. Estamos a 5 likes de igualar a quantidade de likes na live de ontem. Vamos lá, meus amigos. Se alguém se esqueceu-se de meter o joinha, metam aí o joinha. Está bem? Estamos com quase 1 hora de live, mais um bocadinho e ficaremos por aqui, meus amigos. Está bem? Portanto, força aí, vamos fazer aqui o forcing final, ok? Ora então, Aves Silva, ao Rui, se não vale, oferece a Fly e os suplementos todos. Daqui nada com esse dinheiro, vocês compram 3 ou 4 lizardos, pá. Aves Silva, negócio fechado para mim. Mistura, papo e grita e acabou a conversa. Em maiúsculas, ui, está danado. 25 quilos custa tanto como uma ave. Pois, lá está. Rui Rocha, eu sei, aves, estou só da brincadeira. Nuno Duarte Rocha, com calma vai sair um pelo canaril. Paulo Palmeiro, Rui Rocha, se fizer negócio com o Nuno Duarte, além do Lizard, ainda arranja um vlog de sal dos Himalaias. E com jeitinho uma rebarbadora. Aves Silva também estou a brincar. Paulo Palmeiro, brincadeira. A Aves Silva, o Vitor não se deixa sobornar. Nuno Duarte, Vitor, sendo assim, sai pelo menos um sorteio por mês, 25 kg para cada. É pá, para mim é top. E acredito para ti também. Marco Ferreira, boa tarde, Santos Costa. Eu conheço alguém que vende Five Fancy na zona do Porto, obrigado. Olá, amigo Marco, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. Five Fancy na zona do Porto. Existe um rapaz que é o Hermínio, eu não sei agora o apelido dele. Ele trabalha para a Proteção Civil, salvo erro. Ele acho que é tratador de cães, ou seja, ele é educador de cães, treina cães para eventos como incêndios e catástrofes naturais.
Hermínio, está-me a faltar o apelido. Eu até gosto muito dele, falo muito com ele, costumo ir a Valongo às exposições, costumo lá estar com ele. Outros haverão certamente, mas é quem agora me está a saltar assim mais rapidamente. Hermínio, se alguém conhecer o criador em questão, ele foi pai há pouco tempo, teve um bebê há pouco tempo, digam o apelido. É a pessoa assim, de repente, que me aparece aqui, que sei que cria Five Fancies na zona do Porto. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, quem trouxer a pedra de sal dos Himalaias e a barbadora já ganhou. Olha, aí está. Aves Silva, quem é que tem um belo canaril? Boa sorte, Rui. Paulo Palmeiro, o Nuno à conta do Lizard tem ração para a época toda. Eu não, eu para mim, epá, 25 quilos nem para o mês me dá. Eu gasto para aí 50 quilos por mês, portanto não me dá. Agora para o Nuno sim, acredito. Meia dúzia de passarinhos dá para a época toda, ainda sobra. Rui Rocha, se o Nuno negociar comigo, sai sempre em vantagem. Eu levo sempre a retificador e um pack de cervejas bem frescas, da que mais gostar. Aves Silva, a Manitoba vem de um país muito longe e a pet capé portuguesa. Rui Rocha, Ailel, roubaram o Lizard. Vocês vejam lá no que é que se metem aqui no canal. Aves Silva, o Rui faz rir também. Rui Rocha era que eu usava para os pitacilgos. Aves Silva gostava tanto do mitacilgo. Aves Silva, porque esse Gloucester azul é raro? Não é raro. É uma ave muito boa. É uma ave que obedece aos padrões que o standard do Gloucester exige. Portanto, era uma ave que eu tinha grandes expectativas para criar este ano. Infelizmente não criou. E é uma ave que tem tudo no lugar. Eu olho para aquela ave e vejo que está tudo no lugar. Eu numa destas lives ainda hei de agarrar na ave e pô-la numa gaiola individual para vocês verem. E é uma ave que eu sei que se fosse tentar adquirir uma pelo menos igual aqui em Portugal, os criadores não iriam ceder porque iriam também querer ficar com essa ave para eles, ok? Portanto, é essa a dificuldade muitas das vezes. E este tipo de aves, mesmo que não se portem bem, nas criações não são de deitar fora. Aves Silva, lá vem a retificadora ou a rebarbadora. Nuno Duarte, Vitor, como antigo criador de silvestres, qual a melhor mistura que se pode dar? Depende da espécie que tu vais criar, amigo, ok? Pá, se criares pintacilgos, tu não podes dar a mesma mistura para todos. Se criares pintacilgos, dás um tipo de mistura. Se criares chamarizos, pronto, se for chamarizos, lugres, pinta-roxo, podes dar a mesma mistura por aí. Mas pinta-silgos não é preciso ter muito cuidado. Se for Dom Fafos ou verdilhões, já são aves silvestres de porte maior, também já tens que dar outro tipo de mistura. Pá, vai acabar sempre muito por ter a ver com o tipo de espécie silvestre que tu vais criar, amigo. É como eu te digo, eu utilizava a Manitoba. Era um bocadinho cara, mas para mim era top. Funcionava muito bem. Utilizava a gama para os pintacilgos, os pintacilgos aceitavam na perfeição, e depois utilizava outra gama para pinta-roxo e para os lugros. E depois ainda tinha uma terceira gama para os verdilhões e alguns Dom Fafos que eu cheguei a criar Dom Fafos também. Ora então, vamos lá ver onde é que eu ia. Aves Silva tem um criador em Vila do Conde. Angler Tuga, para ter aves de fauna é obrigatório a licença do ICNF de criador, penso eu, de 150 euros e uma cota de 50 euros por ano. Sim, é preciso. Eu em 2015, foi quando eu tirei o meu registro de criador de fauna europeia. Olha, eu já não lhe sei dizer quanto é que eu paguei logo à cabeça para fazer o registro, mas sei que havia um averbamento que era até ao mês de fevereiro do ano seguinte, tinha que se pagar, que ficava em cerca de 53 euros. E era isso que eu pagava todos os anos. Tinha que pagar o averbamento. Neste momento não estou a pagar o averbamento porque não tenho fauna. Portanto, não tem lógica nenhuma. Continuo com o número de criador de fauna europeia, registado lá no ICNF, mas justifiquei a minha ausência de pagamento de averbamento por neste momento, não estar a criar fauna. Agora, relativamente ao valor inicial, eu já não tenho presente quanto é que era, se era 100 euros, se era 150 logo à cabeça, era qualquer coisa assim. Mas isto também estamos a falar há 10 anos atrás, em 2015, ok? Ainda sou do tempo que ainda fui lá mesmo à sede do ICNF em Lisboa. Agora a malta já faz quase tudo pela net, não é? Nuno Duarte, e agora a pergunta, qual a ave da nossa fauna que mais gostas? O pintacilgo. Pintacilgo. O pintacilgo pelo desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios e sou aquele tipo de pessoa que quanto mais dificuldade eu me deparo, mais eu me aplico para conseguir ter êxito. Seja no que for, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nos passarinhos.
Eu, por exemplo, nos canários, eu quando era miúdo, era a única raça, a única espécie que eu não conseguia criar. Eu cheguei a criar aves apanhadas da fauna, eu conseguia criar em cativeiro, periquitos, aquilo era a pontapé, os mandarins, os primeiros mandarins que apareceram em Portugal, eu fui um dos primeiros criadores que vi eles a aparecerem nas lojas, eram exportados de lá de fora, e estamos a falar, ao passo, sei lá, não quero estar a mentir, mas há 30 eu devia ter para aí 15, 16 aninhos, portanto há 30 anos, 30 e poucos anos, quando apareceram os primeiros mandarinhos nas lojas de animais, eu fui dos primeiros criadores a ter, e vocês sabem como é que eu fazia. Eu apanhava biclacos e apanhava pintacilgos, chamarizes, verdilhões, pinta-roxo e por aí fora, e depois tinha uma loja no Barreiro que me ficava com os pássaros, porque depois a loja vendia para pessoas que lá iam comprar rações e não sei o quê, e gostavam de ter pássaros do campo em casa. E então, uma vez fui lá vender alguns dos passarinhos que tinha apanhado, e tal não é o meu espanto quando vejo um mandarim todo branco, apenas com aquela risca preta, bico totalmente laranja e o passarinho todo branco. E eu, ui, o que é isto? Isto é um biclac, é uma mutação de biclac. E o homem começou-se a rir, não. Isto é um mandarim, é uma espécie que não é cá de Portugal e não sei o quê. E eu fiquei com o mandarim. Portanto, estás a ver, opá, quanto mais exigente for o desafio, mais eu me sinto motivado para ir em frente, ok? E o pintacilgo é uma espécie que, de todas as espécies silvestres que eu já tive, é aquela que era mais difícil de criar. Eu acho que já te contei, acho que a ti te contei, que eu até cheguei a ter um casal de pintacilgos, ambos apanhados, nem foram de mim nem nada, foram ambos apanhados, ou seja, apanhei-os juvenis, ainda estavam-se a pintar, que criaram na altura na casa da minha mãe, que tiveram crias, só que depois deixaram as crias morrer. Provavelmente a culpa foi minha, que não coloquei à disposição a alimentação correta para eles alimentarem as crias. Mas eu consegui ter pintacilgos selvagens a criar em casa. Ok? Mas lá está, depois não consegui vingar. Era a mesma coisa que os canários. Os canários punham ovos, nasciam os filhotes e depois morriam os filhotes todos. E eu danado, e cada vez, e não desistia, ia ano após ano e aumentando a quantidade de casais. Até que depois, e com o conselho de alguns amigos meus, tenho aqui também que saudar o meu amigo Joaquim Barroca, um senhor que tinha uma loja de animais no Montijo, a Casinha, que me ajudou bastante, principalmente quando eu me mudei da Moita para o Montijo, depois de ter casado, e ajudou-me bastante com o conhecimento brutal que ele tinha, e a partir daí, pronto, foi devagarinho, devagarinho, comecei a ter sucesso na criação de canários, e depois dos canários sem raça definida, comecei a partir para o Gloucester, e do Gloucester andei também em outras raças de cor, e não sei o que, não sei o que mais, criei muitos mosaicos vermelhos também, até que depois, pá, é a minha ave de eleição, e fiquei pelo Gloucester e pela fauna, mas pronto, é por aí, amigo. 40 likes, meus amigos, faltam 3, vamos lá. A live está praticamente a acabar, portanto, vamos lá, meus amigos. Ora, Aves Silva, o Hermínio é de Matosinhos ao Maia. Pronto, é a zona do Grande Porto, não é Aves Silva, é como aqui nós chamamos Lisboa. Eu estou aqui na margem sul, mas isto é a Grande Lisboa, portanto é mais ou menos a mesma zona. Eu penso que aí também se chama o Grande Porto, não é? O Grande Porto apanha Vila Nova de Gaia, apanha essas terras todas aí à volta do Porto Cidade. De mentirinha, quantos euros custa um casal de London Fancy? Depende, amigo, depende. Olha, eu já vi passarinhos, um casal, por exemplo, a 250 euros, já vi um casal a 600 euros, já vi estarem a pedir por um casal 1000 euros, portanto depende de criador para criador. E neste momento, em que o London Fancy ainda são poucos os criadores que têm essa raça, o preço está lá para cima, está nas alturas, ok? Está muito alto neste momento. Portanto, o objetivo aqui é tentar arranjar o máximo de criadores possíveis que comecem a criar a raça para os preços começarem a vir por aí abaixo e estabilizarem num determinado valor. Mas é uma das raças mais caras que existe agora no momento, sem dúvida nenhuma. Ora, vamos lá ver aqui. Tenho uma formiga, é o que dá a estar aqui a fazer a live aqui fora. Uma formiga a querer-me vir aqui ao sovaco. Aves Silva, o Pinta-Roxo, Nuno, é a ave preferida do Aves Silva, João Carlos Badal, Hermínio, Sérgio Jesus. É isso mesmo, amigo João, isso mesmo, é o Hermínio, Sérgio Jesus, isso mesmo. Esta época até penso que não lhe correu bem em termos de criações, mas é a pessoa assim daí da zona do Grande Porto que me vem logo assim à ideia, é o amigo Hermínio. Ou muitos outros haverão certamente, quem tiver conhecimento deixem aí.
de mentirinha, sabiá, laranjeira, essa é braba. De mentirinha, aqui tem muito silvestre. Sim, a fauna, não nos podemos esquecer que o Brasil tem a Amazónia, tem grandes florestas, ainda tem parte da floresta Lara Silva também, que nós também ainda temos aqui na Europa e até na Ilha da Madeira. Portanto, tem uma fauna enormíssima, não é? Daí também esse rigor que existe muito grande nas quarentenas de aves que não pertencem à fauna selvagem do país, para evitar misturas e que algumas aves fujam e que depois vão destruir a fauna, não é? O microambiente que existe de determinadas espécies e raças autóctones do Brasil, não é? É preciso ter muito cuidado com isso. Aves Silva, acho que ele não pode ser preço aqui dos London, mentirinha. Sim, mas posso falar por alto, nem me estava a referir aos meus, estava a falar por alto os preços, mais ou menos, que eu sei por essa Europa afora que se praticam. A ave silva Pitacilgo também, a ave silva Dom Fafo também é bonita, o Dom Fafo é espetacular e não é muito difícil de criar. E se conseguirem arranjar pintacilgos siberianos, porque os pintacilgos parvo eu tentei e não deu, talvez devido ao tamanho, se arranjarem um pintacilgo siberiano e misturarem um macho pintacilgo siberiano com uma fêmea Dom Fafo, é o mestiço que eu mais gosto de todos. Ainda não me fizeram a pergunta, provavelmente viria a seguir, mas o mestiço que eu mais gosto é o mestiço de pintacilgo macho siberiano com Dom Fafo fêmea. Fica top, top, top. E o Dom Fafo não tem que ser siberiano, porque o Dom Fafo, mesmo que nós temos aqui em Portugal e em algumas zonas do país, ali na Serra da Rábida, lá em cima no Gerês, são aves que já têm um porte considerável e que conseguem cruzar perfeitamente bem com o pintacilgo siberiano. E hoje em dia, ao contrário de há uns anos atrás, já se consegue adquirir um pintacilgo siberiano sem uma mutação em específico por 250 a 300 euros. Portanto, já não é os tais 1000 euros que eram aqui há 20 anos, quando eu vi um pintacilgo siberiano ao vivo pela primeira vez. E para mim é o melhor, pá, é o mestiço mais espetacular que existe no mundo. Nuno Duarte, Angular Tuga, para ter fauna não precisa ter licença, basta ter o papel de cedência. Para criar, sim, tem que ter a licença. Olha que não sei se é bem assim, meu amigo. Olha que não sei se é bem assim. Eu também já tenho ouvido pessoas a dizer essa situação, mas olha que se a GNR for à tua casa, por muito tu digas que não é para criar, eu penso que tu tens que ter instalações próprias para evitar que essas aves fujam, porque são aves de cativeiro e que podem se misturar com os bandos de aves selvagens autóctones que existem. Portanto, tu tens que enviar fotografias do teu canaril ou do teu aviário para o ICNF, provares que tens, como é que eu ia dizer, sobreportas, ou seja, tens a porta normal de escoação, mas tens uma segunda porta, tipo em rede, para evitar, na eventualidade, tens a porta aberta e alguma ave fugir da gaiola, não fuja do teu aviário. Tens que ter também redes nas janelas que possas ter no teu aviário. Portanto, eu acho que não é bem assim. Se te aparecer a venatória, aquela parte da GNR que trata desta situação das aves, com alguém da DGAV ou mesmo do ICNF, não sei se te safas só justificando dessa forma, amigo. O mais certo é irem te confiscar a ave. Mas isto sou eu que digo. Pronto, eu também, graças a Deus, enquanto criei, nunca fui alvo de nenhuma visita desse pessoal. Portanto, agora o que eu sei é que efetivamente tu tens um papel de cedência mais cedo ou mais tarde, porque tu ficas com o papel de cedência que o criador te cede à ave e dá-te um papel de cedência, mas esse criador vai entregar também uma cópia desse papel de cedência ao ICNF, porque ele no averbamento do ano seguinte vai ter que dar baixa dessa ave e vai ter que justificar se foi por morte, essa baixa, ou se foi por venda, ou cedência, que é o termo que se utiliza, ok? E ele vai ter que justificar cedi ao fulano tal. E ele vai-te pedir o teu nome e o teu número do cartão de cidadão, por exemplo, que é para pôr lá no papel de cedência. E vai entregar uma cópia desse papel de cedência que deu a ti, vai entregar ao ICNF. E estás sujeito, quando eles quiserem fazer ruscas e não sei o quê, de calhar ali o teu papelinho de cedência. Ok? E depois teres uma visita. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu estava.
Aves Silva, mas o que queria mesmo era um pitacilgo, se estiverem a ler. Aves Silva, então um pitacilgo é difícil. Se o pitacilgo, se não for aves criadas de cativeiro, é difícil. Se forem aves selvagens, é difícil criar em cativeiro. Não é impossível, mas é difícil. Nuno Duarte, por hoje não faço mais perguntas. Aves Silva, os mandarins são engraçados. Aves Silva, vai jantar Nuno. Nuno Duarte, não, mas o Vitor tem que ir. Não, amigo, eu estou tranquilo. Eu só queria era chegar aos 43 likes. Eu estou tranquilo. Aves Silva, tem de ir aonde? Estou a brincar. Aves Silva, 600 euros, lol. Aves Silva, não há guide para os London Defense. E João Carlos Badal, o Hermínio, mora na cidade da Maia. Aves Silva, pois é isso. Tem também o José Gomes de Barcelos, é verdade. Pronto, há aqui mais um nome. O José Gomes de Barcelos. O João Carlos Badal, outro criador de Five Fancy do Norte, é o José Gomes da cidade de Barcelos. Pronto. Portanto, para estarem dois criadores aqui a referir o amigo José Gomes, é porque, em princípio, é um bom criador e tem boas aves. Angler Tuga, obrigado pelo esclarecimento. Nuno Duarte. Aves Silva, pinta-silgo soberano com o Dom Fá fêmea, espetáculo. Não é soberano, é siberiano. Vem da Sibéria, ok? Angler Tuga, pinta-silgo com Dom Fá são top, sim senhor. Para mim é o meu mestiço preferido. Eu a primeira vez que vi um mestiço, vou-vos dizer, a primeira vez que vi um mestiço de pinta-silgo com Dom Fafo foi em Almendralejo, em Espanha. Uma exposição organizada pelo Sr. Barroca, que eu estava a falar há bocadinho. Ele, para além de ter a loja, ele organizava sempre uma ou duas excursões por ano para irmos visitar, fosse aqui em Portugal, uma exposição que ficasse longe, ou em Espanha. Ele fazia muitas excursões para a Espanha, para irmos a exposições em Espanha. E a primeira vez que eu fui numa dessas exposições foi a Almendralejo, e foi então que eu vi lá na exposição onde nós fomos um mestiço de pinta-silgo com Dom Fafo. Eu fiquei apaixonado, meus amigos. Fiquei completamente... A ave não estava à venda, estava em competição. Eu fiquei completamente apaixonado. E depois fui ver os preços dos pinta-silgos siberianos, que a minha ideia era, se isto não for caro, eu vou comprar um pinta-silgo siberiano. Dom Fafos eu consigo aqui, que eles existem aqui. Portanto, eu consigo apanhar uma ou duas fêmeas Dom Fafos, adquiro um pinta-silgo siberiano e vou fazer um mestiço de pinta-silgo com Dom Fafo. Quando eu vejo na altura que o preço da ave eram 3.000 e tal euros, meus amigos, que me tudo ao chão, esquece, nunca na vida. Era o preço, e era um pinta-silgo siberiano sem mutação. Sem mutação. Era 2.000 e muito ou 3.000 euros. Eu fiquei estúpido, eu sei que é isto. Pois, agora percebo, não é? Mas pronto, hoje em dia por 250, 300 euros vocês conseguem arranjar um pinta-silgo siberiano. Já há muitos criadores aí de pinta-silgos siberianos e uma ave é um major, chama-se o pinta-silgo major, e uma ave sem mutação definida arranja-se perfeitamente a 250, 300 euros. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Aves Silva, não conhecia esse híbrido. Angler Tuga, pois eu gostava de ter, mas tudo legal para não ter problemas, mas realmente é muito confuso de entender como funciona. Aves Silva, é mestiço, ou híbrido, ou traverso. Normalmente estes são os termos que se usam. Híbrido é mais quando juntamos, por exemplo, duas aves que são da mesma espécie, mas de raças diferentes. Por exemplo, se você juntar um canário timbrado a um Gloucester, você vai tirar um híbrido, ok? Mestiço ou traverso já são duas espécies diferentes. Por exemplo, se juntarmos um pintacilgo, que é uma espécie, a um canário, que é outra espécie, ok? Portanto, mas os termos mais ou menos são utilizados para a mesma coisa. Embora na forma correta, um híbrido é quando nós juntamos duas aves da mesma espécie, mas que sejam de raças diferentes. Ora, vamos lá ver aqui o resto dos comentáriozinhos. Nuno Duarte, todas estas regras que falaste aqui existem para conseguir a licença de criador, mas tinha a informação que para ter em casa um passarinho não precisa adquirir licença de criador. Amigo, é a tal situação. Pode correr bem como pode correr mal, mas se um dia tiveres uma visita indesejada à casa, eu penso que a conversa do está aqui só para cantar, não é para criar, tenho aqui a declaração de existência do criador, não sei se será o suficiente, ok? É só alertar para essa situação, porque a partir do momento que vão à tua casa, tens a ave e depois tens outras aves, e sabes como é que é a GNR e o ICNF e tudo,
E vai logo ser uma complicação na cabeça, pois, e você não vai cruzar ou não vai acontecer. E é a tal situação, que não é só essa, é a tal situação da segurança da ave não fugir para o exterior, porque é uma ave já criada em cativeiro que nada tem a ver com as aves que existem ainda na vida selvagem, as aves autóctones, ok? E eles são muito rigorosos com esta cena, principalmente o ICNF, são muito rigorosos com a invasão de habitats de espécies autóctones. Portanto, só o facto de teres a declaração de cedência não evita com que a ave possa fugir. Tens que demonstrar que tens as instalações em condições de evitar a fuga de aves de cativeiro para o exterior, porque isso já são consideradas aves de cativeiro. Aves da fauna de cativeiro. Aves silvo-siberiana é o major. É isso mesmo, Nuno Duarte, mas se criar e tiver o papel de cedência, estou muito mais sujeito a ser entalado. Sim, sim, sim. Até porque se tiveres se fores registado no ICNF como criador da fauna, até podes tirar mestiços à vontade e podes ceder e pôr anilhas, estás à vontade. Porque és criador de canários, não é preciso licença, e és criador de fauna europeia, que é preciso licença, e se tu a tiveres, podes fazer mestiçagem, ok? Aves Silva, nossa, isso é caro demais para o nosso salário. Meus amigos, estamos a um like dos 43 de ontem, meus amigos. Se alguém se esqueceu de deixar o joinha, deixem aí para pelo menos igualarmos os 43 likes de ontem. Eu estava agora aqui distraído a falar sobre este tema, que esta fauna mexe muito comigo, e estamos com 42 likes, meus amigos. Excelente, falta apenas um. Rui Rocha, amigos, vou ter que sair. Um grande abraço a todos. Um forte abraço, amigo. Obrigado por estar presente. Aves Silva, Sal Rui, o Lizardo é meu. Nuno Duarte, Angler Tuga, o pior é que se for ao ICNF não lhe sabem responder a nada e dão um mail que nem funciona. Pois esse é um problema. Pronto, eu na altura também não tinha muitas opções, por isso é que eu fui lá mesmo à sede do ICNF em Lisboa, mas eu aconselho a malta a ir lá diretamente e tentar resolver a situação. João Carlos Badal, Nuno Duarte, é melhor tudo legal, pois se houver uma denúncia está lixado. Pois as denúncias é que lixam isto tudo, é exatamente por aí, Nuno. Aves Silva, porque lá está, estas visitas normalmente acontecem muito, é porquê? Por causa de denúncias, não é? Infelizmente, é o que temos. Aves Silva, quando custa ter a licença de criador? Pois eu não tenho a certeza, já não me lembro, já fiz em 2015, eu sei que tem que se pagar qualquer coisa logo à cabeça, já não sei se eram 100 euros, se eram 150 euros, não me recordo. E depois, todos os anos, uma vez por ano, tem que se pagar um averbamento que até quando eu paguei eram 53 euros, não sei se entretanto já aumentou ou não. Que é nesse averbamento que nós dizemos o plantel que temos, as aves que criámos, as aves que nasceram, as aves que morreram e as aves que cedemos. É o chamado averbamento. Nós temos todos os anos de demonstrar ao ICNF para onde é que foram as aves, quais as aves novas que adquirimos, quais as aves novas que nasceram, etc. Para eles terem o registro total do nosso plantel. Se nós no ano a seguir damos indicação de todas as aves menos uma, provavelmente vamos ter chatice. Nuno Duarte, sim, nesse caso ter mais aves é o diz que não diz. Angler Tug, exatamente, Nuno, já mandei um e-mail a pedir esclarecimentos e nunca tive resposta. Aves Silva, tenho medo é dos vizinhos. Hilário Moreira, tenho um casal de caturras e estou registado. E em janeiro tenho sempre de enviar os nascimentos, mortes e vendas juntamente com as tenências. Pronto, está aqui, é exatamente isto. Nuno Duarte, verdade. João Carlos Badalo. João Carlos Badalo, a GNR, Sepna, esses gajos são lixados. Antigamente a gente dizia ave natória, mas é o departamento da GNR do Sepna, exatamente. É quem normalmente vai fazer essas visitas desagradáveis. Pá, coitados, eles estão a fazer o trabalho deles, né? Porque lá está, mais uma vez, as leis às vezes podem ser estúpidas, mas a partir do momento que são colocadas em prática, pá, nós como bons cidadãos temos de as cumprir. Pá, e os homens estão a fazer o trabalho deles, né? Também é verdade seja dita. Às vezes apanhamos um bem disposto, que às vezes até fecha os olhos e pronto. Outras vezes apanhamos outro que se calhar a vida correu-lhe mal familiar ou qualquer coisa, vem para lá maravado, né? E depois apanha uma coisinha, apanha outra, isto é a mesma coisa que na estrada. Nós vamos no nosso carro, se apanharmos um GNR, bacana, que está bem disposto, o dia está-lhe a correr bem, e que ele vê que temos um farol partido ou com uma luz não liga, ele até releva, leva lá isso à oficina e veja lá se outro colega meu não o apanha e não o autua. Se apanharmos outro que esteja completamente variado dos carretos, o que é que vai acontecer?
vai começar a ver essa luz ligada, vai olhar para os pneus que estiverem carecas, é mais uma coima, se houver outra coisa qualquer é mais outra coima e saímos dali completamente, completamente lixados, que é mesmo assim, não é? Pá, portanto, isto depois também depende muito das pessoas. A Aves Silvia paga-se multa, sim, paga-se multa e até poderão ficar sem as aves, não é? A Aves Silvas prometeram um pinta-silgo e não apareceram. Nuno Duarte, eu fui ao ICNF a Lisboa, é para esquecer, teve que ser uma senhora do Porto que faz disso trabalho e em uma semana resolveu a situação ao meu amigo, mas mesmo assim está há 1 ano e meio à espera. Eu também na altura ainda estive e na altura não havia esta loucura que foi a procura dos criadores de exóticos e de psitacídeos para terem licença no ICNF. Né? Eu na altura era só para ser criador de aves de fauna e também tive aí, sei lá, mesmo depois de lá ir e de preencher os papéis, ter dado tudo, ter pago e não sei o quê, até receber o mail de confirmação não foram menos que 2, 3 meses. Pá, e já estava a criar, porque foi aquilo que me disseram, não, você já tinha aqui os papéis, deram uma cópia em como eu tinha tratado tudo e tinha os passarinhos já a criar e comecei a adquirir outros pássaros e não sei o quê, pá, olha. E pronto, acabou por aparecer passado alguns meses. Ave Silva, é verdade, já me safei de uma multa de 200 euros, mas fechou os olhos. Pois, lá está. Ave Silva, 1 ano e meio para ter licença, pois acontece. Meus amigos, vamos ficar por aqui, 1 hora e 26 de live. Infelizmente, não conseguimos chegar aos 43 likes da live de ontem, falta aqui um like. Temos 14 amigos ainda a visualizar a live. Se algum destes 14 amigos esqueceu de deixar o joinha, deixem por favor, para ver se pelo menos conseguimos igualar. De qualquer das formas, tenho a agradecer, espetacular, 42 likes no decorrer de uma live de 1 hora e meia mais ou menos, é espetacular para um canal do YouTube português. Muito obrigado a todos por estarem sempre aqui e por fazerem deste canal o maior canal ornitológico em Portugal. Muito obrigado, meus amigos. Vou só ler aqui os comentários finais e depois vou-me despedir, está bem, amigos? Angler Tuga, gostava de saber onde é usado e investido o dinheiro que pagamos de licenças ao ICNF, por exemplo, sou pescador lúdico, pago licenças e nunca vi ninguém a limpar as margens dos rios. É um facto, é uma situação. Nuno Duarte, sei de pessoal dos exóticos com o registro estão à espera há 3 anos, mas a partir do momento que pelo menos os papéis estão entregues, a responsabilidade já não é do criador, a responsabilidade depois é do ICNF. Aqui 43 likes. Boa! Igualámos o registro. Top, top, top. Obrigado a quem tinha aí o joinha escondido. A questão aqui é, se nós entregarmos a papelada toda que nos é pedida ao ICNF, seja por mail, por exemplo, por mail, nós enviamos, sacamos uma cópia daquele mail. Se, entretanto, recebermos uma visita ou se participarmos numa exposição onde tem que se demonstrar que temos a licença passada pelo ICNF de criador, nós mostramos aquela confirmação de que enviámos tudo, preparámos tudo e estamos só à espera do sim do ICNF e do número de criador, não há problema nenhum. Vocês podem participar na exposição, vocês podem ter as aves e começar a criar porque vocês trataram da vossa parte. A partir daí fica a bola do lado do ICNF. Portanto, demora um ano e meio ou 2 anos, vocês já podem começar a ter as aves e a criar. E fazem os avervamentos no final de fevereiro, como é normal, a indicar as aves que adquiriram, as aves que venderam, as aves que morreram, as aves que nasceram, etc. O número de licença, quando chegar, chega. Não se preocupem com o resto, meus amigos. David Antunes, meti like contei hoje, obrigado, amigo. David Antunes, não fui eu quem falhou. Aves Silva, um like, já está, 43 está top. Nuno Duarte, para mim aparece 43 likes, já está, amigo, é isso, 43 likes. João Carlos Badal, boa noite a todos, boa noite, amigo, um forte abraço. Aves Silva, bom jantar, Aves Silva, bom sono. Aves Silva, 43, outro solteiro. Nuno Duarte, Vitor, isso para mim ainda me faz mais confusão à cabeça, mas isso fica conversa com uma cerveja que de garganta seca é mais complicado. Abraço, um abraço, amigo. Aves Silva, isso é muito tempo à espera, é verdade. Elídio Gomes, boa tarde, tudo bom para todos os criadores e para os seguidores do canal. Um forte abraço, amigo Elídio, obrigado por estar presente. Nuno Duarte, 44 likes, espetacular, meus amigos, espetacular. Então vá, meus amigos, espero mais uma vez que tenham gostado. O tema de hoje foi efetivamente importante. Quanto é que vocês acham que vale uma ave? Cria sempre polémica, porque há criadores que acham que as aves são muito caras, há criadores que acham que depois para despachar para as lojas não sei o que é muito pouco. Portanto, é sempre um tema relevante, não é estar aqui a falar mal do sujeito A ou do sujeito B, não, é falar sobre um tema que merece ser referido, ok?
Portanto, espero que tenham gostado. Mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem aqui diariamente a aturar-me, a ajudar a fazer com que este canal continue a crescer dia para dia. Estamos perto, salvo erro, dos 5.800 subscritores no canal, estamos a caminho dos 6.000 subscritores. Isto é algo inédito, nunca feito antes em Portugal. Nós sabemos que temos aqui entre 10 a 11 milhões de habitantes. O mercado é completamente diferente do que, por exemplo, dos amigos youtubers brasileiros, em que têm um mercado de 200 milhões. Portanto, é espetacular aquilo que estamos aqui a fazer. Não é por nada, temos aqui vários parceiros comerciais que nos têm ajudado sobremaneira e que acreditam neste projeto. Okay? É sinal que alguma coisa de bem estamos a fazer. Portanto, não os chatei mais, eu também vou jantar, vou fechar o canaril e não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço.